Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Vamos continuar a leitura do Novos Céus e Nova Terra. Vamos continuar, o outro vídeo foi cortado, eu agora libertei um bocado de espaço, vamos ver se conseguimos completar. E aqui... esta é a morada de Deus entre os homens, ele habitará com eles serão os seus povos. 77. Geralmente as traduções têm eles serão o seu povo, singular laos, mas o Código Alexandrino usa o plural juntamente com outros testemunhos escritos e patrísticos, como se trata da Lectio Difficilior. Pensamos que o plural é o texto que se deve seguir, também de acordo com o conteúdo de universalismo. Todos os povos da terra são o verdadeiro povo de Deus. E o próprio Deus está com eles e será o seu Deus. Versos 3. Não há mais lugar para lágrimas, morte, luto e pranto ou qualquer dor, porque as primeiras coisas passaram. Versos 4. Em registro político e religioso dos nossos dias, a Jerusalém de judeus e palestinianos, a Jerusalém de todos nós, passa por uma crise oposta ao sonho do Apocalipse de João. O sujeito agente de tudo isto é o próprio Deus. Ele faz e ele o confirma. O que estava sentado no trono afirmou: Eu renovo todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. 78. Muitos autores traduzem a expressão Gegonan por é verdade. Ver 16-17. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, eu lhe darei a beber gratuitamente da nascente da água da vida. O que vencer receberá estas coisas como herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém. Deus é, pois, o grande de tudo quando se afirma, que diz está feito. Significa que a palavra de Deus, como na primeira criação, Gênesis 1, realiza o que diz. Por isso mesmo ele é o alfa e o ômega. Ver 1 e 8. No entanto, Jesus Cristo também aparece como o alfa e o ômega. Em 22:13, ver 1, 17, 2, 8, 22, 13. Tanto no quarto evangelho como no Apocalipse, o autor transfere a função do Pai para o Filho e vice-versa. Tudo é teologia e cristologia, ou então tudo é teologia através da cristologia. Como explicação deste novo céu e nova terra e desta nova Jerusalém, cidade santa, o autor põe na boca de Deus o alfa e o ômega, isto é, aquele que detém a totalidade da realidade e, como tal, a teologia da história, duas bênçãos divinas da maior importância. Primeiro, ao que tiver sede, eu lhe darei de beber gratuitamente da nascente da água da vida. Segundo, e o que vencer receberá estas coisas como herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Versos 6 e 7. Sobre o primeiro dom, o autor pensa na promessa divina de Isaías 55:1. Atenção, todos vós que tedes sede, vinde beber esta água, mesmo os que não
tendes dinheiro. Vinde, comprai o trigo para comer sem pagar nada. Levai vinho e leite, que é de graça. Tanto Isaías como João, o vidente, estão a falar da fé e da verdade no único Deus, ou, por outras palavras, da vida divina. É esta vida que Jesus promete à samaritana do quarto evangelho. Se conhecesses o dom que Deus tem para te dar e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele havia de dar-te água viva. Sobre o segundo dom, o autor pensa na promessa de Deus feita a David e a seus descendentes reais. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Amém. 2 Samuel 7,14. Repita no Salmos 89, 27. Repetida no Salmos 89 e 27. Ele me invocará dizendo: Tu és meu pai. Tu és meu pai, meu Deus. És o meu Deus e o rochedo da minha salvação. Na boca de Deus Pai do Apocalipse, este dom não é dirigido ao rei David e demais reis da sua linhagem, nem ao rei Messias, nem a Jesus dos evangelhos sinópticos. Este é o meu filho muito amado. Mateus 3,17 e par. Ver HB 1,5. HB. Mas ao vencedor, isto é ao cristão que não ceder à babilonização do Império Romano, da grande prostituta. Ver 2 Coríntios 6, 16, 18, Gálatas 4, 7, Mateus 25, 34. Os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, terão por habitantes os crentes fiéis, os resistentes ao mal do dragão, das bestas e da prostituta. Estranho. A condizer com a descrição fantástica dos novos céus e da nova terra, a nova Jerusalém, esperávamos muito mais sobre os seus novos habitantes. Tanto mais que se oferecem em herança não apenas um dom, mas estas coisas, tal. Mas que mais se poderá dizer sobre a herança de um filho, em qualidade de vida, para além de ser realmente o herdeiro do Pai Deus. Amém. Para compreender melhor estes dons, o autor remata esta primeira parte com o contraste dos que não aceitam tais dons. Água da vida e filiação divina. São eles os covardes, infiéis, despravados, assassinos, impúdicos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, cuja morada será o lago ardente de fogo e enxofre, e a segunda morte. Versos 8. Aqui diz lago de fogo e enxofre. Noutros diz lagar, onde vão ser pisados de fogo e enxofre. Lindos, ladrões e outros aldrabões, é o que vos está a esperar. E de começar a colher, sem parar, a morte de vós se vai retirar, quando vós a desejares, e justiça divina será feita em todas as nações da terra e para todas as nações, povos e nações, justiça divina será aceita, será feita e todos serão vingados.
Ninguém pode da terra sair, nem daqui fugir. Não, Se alguém o afirmar, que venha à minha frente o dizer, que eu mostro a verdade. Não há mais brincadeira para ninguém. Nem para Satanás, nem para seus demónios, nem para os filhos e filhas. Já não dizendo aqueles traidorzitos da humanidade, da sua semelhança, aqueles que estão dispostos a tudo, para riqueza e poder, para estar no pedestral, como deuses da terra, ou das suas terras. Que a terra nunca viu, nem nunca mais vai ver, porque com a escumalha tudo vai arder. Amém. Vamos seguir. Isto às vezes são sentimentos, desabafos do meu espírito. A sério, amadas, amados. Há muita coisa que parece, mas não é. Muita coisa que parece humano, mas não é. Há muita coisa que parece verdadeiro, mas não é. Há muita coisa que parece muita coisa, mas não é o que parece. Infelizmente. Mas Deus vai mostrar a verdade, porque vai cair o véu da ilusão do diabo a todos. E toda a verdade será exposta, para que não haja dúvidas no julgamento do justo juiz, do juiz dos juízes, do Deus dos deuses, do Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o dono de tudo e de todos e de todas as coisas. Amém. Está tudo escrito. Tudo. Mistérios de Deus que irão ser revelados. Amados, Deus tem os seus. Por isso, nunca vos abandonarei. Foi o que Jesus disse. Eu vou, mas fica cá outro no meu lugar. Para arrumar a casa, para eu chegar. Para separar os bodes das ovelhas e as ovelhas selar. E os bodes mandam marcar. Lá quer sair o ferro, marca-os. Espíritos imundos, saí deles, anda lá, marqueis e obrigueis a colher tudo. Espírito da morte, retira-te deles, senão comes com eles. Até parece uma anedota, amados. Até dá para rir. E eles coçam-se todos a arrumar a casa, a fugir para tapar o sol com a peneira. Eles escondem o que roubaram, eles mandam desfazer o que fizeram, eles correm desesperados. Quando sentem o rabo arder, a palha do rabo, ou o rabo de palha, é como chegar o fogo a um rastilho e o ladrão fica consumido na sua prisão, que os espíritos imundos o fazem saltar, sofrer e agora vão o fazer colher, por eles não saber ser, estar, nem os seus semelhantes respeitar. Como o Pai disse, o Criador, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, senão não tedes lugar na casa que eu vou preparar. Amém. Deus tem destas coisas. Acabou o tempo. Botes, espíritos imundos, cobardes, invejosos, mentirosos, ladrões, caluniadores, aldrabões, todos esses começaram a colher, não tedes por onde fugir. Toda a verdade sairá à luz. Se ela não sair, todos vão com vós pagar o que vós mereceis pagar.
E os filhos deles também, se vos guardar. Ai do desgraçado que se atravesse e de ver o que lhes vai acontecer e às suas famílias. Vai tudo no mesmo barco do ladrão, do mentiroso, do caluniador, de todos eles, até o rotulador. Acabou o tempo da brincadeira, criancinhas, meninos. Acabou o tempo para todos. Para os deuses, semideuses, doutores, para todos. Acabou-se o tempo da brincadeira. Acabou-se o recreio. Agora é tudo a sério. As dores de parto vão se intensificar. E todos vão querer o seu lugar procurar. E muitos não o vão encontrar. Andam no caminho errado, não quiseram acordar. Quando a porta da graça se fechar, todos vão acordar e ver a realidade, a sua realidade, quem verdadeiramente são. E não vão ter ninguém para os ajudar a colher o que andaram a semear, nem para lhes valer, porque eles adoram ao mentiroso, ao que os quer matar. Mas eles com o engodo da vaidade, do orgulho, do ego, para ser os maiorais, os senhores, eu sou genro deste, eu sou filho daquele, sou filha daquele, genro daquele. Meu pai é um motorista do seu plantal. Meu pai é o maior na segurança social. Meu tio meus amados. Oh, meu tio comanda o tribunal. Meu tio papa-os a todos, compra-lhes a alma a todos. Ai, como a terra nunca ouviu, nem mais vai ouvir. E começa por onde a diferença havia de ter sido feita, não os condenar os justos e libertaram os barrabazes. Esses vão ser os primeiros. Que doçura que vai ser o vosso colher, meninos. E assim, vamos continuar, na graça de Deus. Como eu acabei de dizer, o tempo está a acabar. O recreio a terminar e as criancinhas vão ter que o exame final fazer. E depois o resultado dirá qual é a herança eterna que vai ter ou se a vai perder. Que lindo. Parece um conto de fadas, mas é pura das maiores verdades de toda a verdade. Deus encantador, Deus Pai, Nosso Senhor, merece toda a obediência, merece toda a justiça. Quem pecar contra o Santo Espírito não tem perdão. Serão esses que vão desejar tanta morte e a procurar tanto e não acharão? Ou serão mais alguns? Devem ser os que os acompanhar, até os que se rir com eles, os invejosos, aqueles disfarçam, que à frente são uma coisa e atrás são outra, tem duas caras, são como os camaleões, mudam conforme a zona que vão e a cor que têm.
possa substituir como Criador, como tudo, como o seu amor por todos. Nem imaginam o que o Pai e o Santo Espírito são capazes de fazer por ele. Pela sua misericórdia, a sua piedade, o seu amor, ao ponto de se entregar para a sua própria criação, até pelo traidor. Já viram? Tremendo amor. Oh, amadas, amados, acordem enquanto têm tempo. Que a generosidade do Pai e do Espírito Santo pelo Filho que está a sofrer, por aqueles que não querem acordar, ainda ando a blasfemar e a afrontar. Oh, amados, quando eles viram que dentro deles está a nascer, que os espíritos imundos que neles habitam vão semear, todos obedecem a Deus e ao seu Filho, todos, e ao Santo Espírito, todos, até o próprio diabo, essa cobra venenosa, esse ilusionista encantador. Está tudo escrito, criancinhas, está tudo escrito, meninos e meninas. Ora vamos, eu até pareço um cínico, né? O meu cinismo. Sabes porquê? Porque eu estou aqui, mas estou a ver o desespero dos ladrões. Estou até a senti-lo. O desespero dos gatunos, dos aldrabões, dos babarrões e dos outros que se aproveitam deles para beneficiar umas coisitas para os seus popós e para os seus totós. Não passaram na prova final, amados. A última aprovação vai toda a família, todas as famílias que com eles estiver, bem tudo. Não escapa um. Não se acreditam. Não se acreditem que eu não estou em. Isto deve ser de estarmos no fim dos tempos. Não devo regular bem eu. Vamos continuar a ler. E a Nova Jerusalém. Ora bem, onde é que íamos? Ele, Salmos 89, 27. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. 2 Samuel 7, 14. Repetida no Salmos 89, 27. Ele me invocará dizendo: Tu és meu pai, és o meu Deus e o rochedo da minha salvação. Na boca de Deus Pai e do Apocalipse, este dom não é dirigido ao rei David e demais reis da sua linhagem, nem ao rei Messias, nem a Jesus dos evangelhos sinópticos. Este é o meu filho muito amado. Mateus 3,17 e par, ver HB Abacuque 1,5. Mas ao vencedor, isto é, ao cristão que não ceder à babilonização do Império Romano, versos 2 Coríntios 6, ver 2 Coríntios 6, 16, 18, Gálatas 4, 7, Mateus 25, 34. Os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, terão por habitantes os crentes fiéis, os resistentes ao mal do dragão e das bestas e da prostituta, estranho, a condizer com a descrição fantástica dos novos céus e da nova terra, Nova Jerusalém. Esperamos muito mais sobre os seus novos habitantes, tanto mais que se oferecem em herança não apenas um dom, mas estas coisas, mas que mais se poderá dizer sobre a herança de um filho, em qualidade de vida, para além de ser realmente o herdeiro de
seu Pai Deus. Para compreender melhor estes dons, o autor remata esta primeira parte com o contraste dos que não aceitaram tais dons. Água da vida e filiação divina são eles os covardes, infiéis, despravados, assassinos, impúdicos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, cuja morada será o lago ardente de fogo e enxofre. É o que merecem. A segunda morte, versos 8. O aparecimento desta série de pecadores deixa-nos perplexos. Como é que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram? Versos 1. As primeiras coisas passaram, versos 4. Se tudo continua como antes, com todos estes pecadores, não há dúvida que o autor tem os pés bem firmes na terra. Tudo é novo em Cristo, pelo batismo e pela fé cristã, mas a maldade pode continuar como erva daninha no meio do canteiro deste mundo novo. O autor não apresenta o mundo novo à maneira gnóstica ou maniqueia. Ele não diz que a terra subiu ao céu, mas que o céu desceu à terra. Jesus Cristo desceu à terra para tudo transformar e renovar, mas não retirou a liberdade ao homem. Neste apontamento reside o fato do Apocalipse pertencer ao cânon grego, significa a regra. Para judeus e cristãos, designa o conjunto de livros sagrados das respectivas escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, reconhecidos como inspirados por Deus e fundadores da fé judaica e cristã. Onde está? Cânon das Escrituras. Uma vez mais, o Apocalipse é um livro de catequese batismal, sobretudo se tivermos em conta os catálogos dos pecadores em 21, 27, 22, 15 e nas cartas de Paulo, paralelos ao nosso catálogo. 1 Coríntios 6, 9, 11, Gálatas 5, 19, 23 e 2 Timóteo 3, 2 a 5. Nova Jerusalém, 21, 9 a 27. O autor, em 21, 2, lançará a prolepse sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, já preparada qual noiva adornada para o seu esposo. Mas só agora, nos versos 9 e 27, ou 9 a 27, retorna o tema para o tratar de maneira contínua. Com a descrição da Nova Jerusalém, atingimos o ponto mais alto do Apocalipse. Não é o autor humano, crente, historiador, que informa sobre esta Nova Jerusalém, mas um dos 7 anjos que o informa. Vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele transportou-me em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Versos 9 e 10. João vai contemplar a Jerusalém celeste do cimo de uma alta montanha, à maneira de Moisés, e contemplar a beleza da terra prometida. Deuteronômios 34:1. Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo do Pisga, que está em frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra. A nova terra prometida é esta Jerusalém inigualável em beleza, fartura e vida, não nascida na geografia terrestre, mas celeste, que descia do céu, de junto de Deus. Versos 10. Assim sendo, tinha o resplendor da glória de Deus. Brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe cristalino,
versos 11. Já falámos da cidade de Jerusalém a partir da geografia, política e teológica messiânica, terminando pela afirmação sobre a Nova Jerusalém como topos teológico e escatológico. É uma Jerusalém escatológica que o autor vai descrever, cheia da glória de Deus. No Antigo Testamento aparece este cabod, glória de Deus ligado a Jerusalém, de maneira esporádica, como descreve Ezequiel em 43, 2 a 4. Aí, eis que a glória do Deus de Israel chega ao lado do Oriente e a terra resplandecia com a sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pelo pórtico que dá para o Oriente. Agora não se trata de uma glória de Deus esporádica, mas permanente. A glória é a sua essência, a razão de ser, o seu estatuto. Segundo o texto, brilha como pedra de jaspe cristalino, expressão que exprime a glória de Deus, sentado no trono, cujo aspecto é semelhante a uma pedra de jaspe. 4.3. A pedra de jaspe, com o seu esplendor, é uma metonímia do próprio Deus. A partir desta descrição, definição teológica e celeste, o autor passa aos pormenores terrestres, a começar pelas muralhas. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas. Nas portas havia 12 anjos e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, nos quais estavam gravados 12 nomes, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, versos 12 e 14. O autor é iluminado nesta descrição das portas por Ezequiel 48, 30 a 35, mas vai muito além da nova geografia da terra de Israel, da cidade e do templo de Jerusalém, Ezequiel 40, 48. As 6 vezes que aparece o numeral 12 indica que estamos perante a realização final de todas as promessas do Antigo Testamento sobre a terra prometida, templo e cidade de Jerusalém. Jerusalém, como vimos, é o estereótipo maior de todas as bênçãos, da geografia, terra, povo e liturgia. As 12 tribos, geografia e povo, dissolvem-se nestas 12 portas, 12 alicerces, 12 nomes, 12 apóstolos. O autor passa de uma geografia de povo eleito com as 12 tribos para uma geografia de cidade consumada e escatológica, metamorfoseada em eclesiologia presidida pelo Cordeiro e seus 12 apóstolos. Não se trata, pois, de uma cidade privada, capital de um povo e nação, mas de uma cidade totalmente aberta ao mundo inteiro. Ver Efésios 2, 19 e 21. A geografia e respectivo espaço abre-se à eclesiologia do Cordeiro e seus apóstolos. Em seguida, o autor apresenta-nos as medidas completamente desmesuradas ou absurdas das respectivas muralhas. O que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado. O seu comprimento era igual à sua largura. Depois mediu a cidade com a cana. Tinha 444 léguas. O seu comprimento, a sua largura e a altura são iguais. Mediu depois a muralha. Tinha 144 côvados de altura, segundo a medida humana.
que era também a do anjo. Versos 15 e 17. Uma vez mais, o autor serve-se do profeta Ezequiel para a ação das medidas da cidade. Ezequiel 43. Conduzido a este lugar, vi um homem com um aspecto de bronze, tinha na mão um cordel de linho e uma cana de agrimensor. O homem tinha na mão uma cana de medir de 6 côvados, versos 5. Mediu a soleira da porta, versos 6. Mediu o vestíbulo da porta, versos 8. Mediu mediu o pórtico, versos 13. Mediu a largura do átrio, versos 19. No Apocalipse, o anjo mede com uma cana de ouro e não com um cordel, porque nesta nova cidade tudo é resplendor de ouro. A cidade está construída em forma de quadrado, figura geométrica da perfeição, que também aparece na arquitetura da Nova Jerusalém, de Qumran, 79, Qumran, e Yadin, de Temple Serol, Jerusalém, 1983, páginas 190 a 192. Literalmente, no verso 16, a cidade media 12.000 estádios, isto é, mais de 12.000 quilómetros de perímetro. É um exagero ou uma hipérbole consciente explicada pelo número 12.000 estádios. O número 12 não podia faltar, como vimos acima, e o número 1000, da mesma maneira, para simbolizar a imensurabilidade da grandeza. No verso 17, a muralha media 144 côvados de altura, que corresponde a uns 64 metros. Há uma desproporção enorme nos números de medida do perímetro da cidade e nos da muralha. Uma vez mais, é a geometria que funciona, porque o número 144 não é mais do que a multiplicação de 12 vezes 12, ver os 144.000 de 14, 1 e 74. Depois de apresentar a arquitetura e as medidas da cidade e das muralhas, descreve de maneira pormenorizada os materiais, tudo pedras preciosas com que a cidade, muralhas e alicerces são construídas. As muralhas estavam construídas com jaspe e a cidade era de ouro puro. Os alicerces da muralha da cidade estavam incrustados com toda a espécie de pedras preciosas, o primeiro com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedónia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardónia, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólio, lito, e o oitavo com berílio, e o nono com topázio, e o décimo com crisópraso, e o 11º com jacinto, e o 12º com ametista. Versos 18 e 20. Muitos autores têm dissertado sobre estas 12 pedras preciosas a partir da mitologia astral, do zodíaco, da qualidade das pedras preciosas do mundo grego, romano e judaico. Todas estas tentativas são insuficientes. Já no Antigo Testamento se descreve a beleza de Jerusalém renovada através da imagem das pedras preciosas. Ver Isaías 54, 11, 12. Tobias 13, 16, 17 e, sobretudo, a descrição do sumo sacerdote e respectivas roupas, cravejadas de pedras preciosas, em Êxodos 28, 17, 20 e 39, 10, 12, como escreve F. Contreras, o Apocalipse refere-se com toda a certeza às 12 pedras que adornavam o peitoral,
que repousa no éfode do sumo sacerdote. Cifras, Êxodos 28, 17, 20, 39, 10, 12. Tanto mais que Êxodos 28, 1 alude-se às 12 tribos, sobre cada pedra está o nome de cada tribo, como aparece também em Apocalipse 21, 12. O autor do Apocalipse executa a novidade inusitada, um atrevimento que raia o sacrilégio, despoja as pedras preciosas do lugar sagrado onde estavam, o peitoral do sumo sacerdote, para as colocar como material de construção de uma cidade. E este ato desacralizante resulta tanto mais surpreendente quanto mais se conhece a mentalidade religiosa de então. Relativamente ao intocável peitoral do sumo sacerdote, efetivamente as vestes do sumo sacerdote tinham poderes especiais, atuavam quase como talismã sagrado, possuíam virtude expiatória, constituíam para os judeus o símbolo inviolável da sua religião. Eram, por isso mesmo, moral e fisicamente intocáveis. Pela história sabemos que Herodes Magno, Arquelau e os procuradores romanos guardavam na Torre Antônia, debaixo de uma grande proteção, as vestes sagradas do sumo sacerdote. Só assim conseguiram evitar as revoltas dos judeus. 80. Eden e Biden, páginas 143 e 144. Nos últimos versículos 21 e 27, o autor persecuta ainda mais longe e mais fundo ao escrever: as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma porta era uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Templo não vi nenhum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade tampouco necessita de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à luz da cidade e os reis da terra hão de trazer-lhe a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Vão trazer-lhe o esplendor e a riqueza das nações, mas não entrará nela nada de impuro, nem os idólatras, nem os impostores, só entrarão os que estiverem inscritos no livro da vida, porque está na posse do Cordeiro. Afinal, o Cordeiro tem os livros, tá? Justo juiz. O pai passou a pasta. Será que passou? Além da muralha e das portas, o autor passa a descrever a praça. Era de ouro puro, semelhante a vidro transparente. A praça em todas as cidades é o espaço de convívio. Não se fala de comércio, política ou religião. O ouro puro, como vidro transparente, define uma vez mais a praça. Tudo nela é ouro e transparência. Deus habita nela com todos os cidadãos. Mas a nota principal nesta pequena narrativa consiste na falha da apresentação do templo. Segundo o texto, o vidente não viu nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro é que são o seu templo. E o autor continua a anotar outras falhas importantes. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque a glória do Senhor é que a ilumina. As suas portas não se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não entrará nela nada de impuro. A partícula grega oti
tanto pode indicar a causa como a asserção positiva, pois, uma vez que não viu nenhum templo, pois que ou porque o Senhor Deus e o Cordeiro é que são o seu templo. Realmente, o mais importante em Jerusalém para os judeus não era a sua praça, mas o seu templo. Nele estava Deus, sua presença ou Shekinah. Os judeus não iam a Deus sem a mediação do templo e respectiva liturgia sacramental dos sacrifícios. Ei, amados, está a ficar preto isto, não sei o que está a acontecer. Ei, foi uma mosca. Já pensei que era o diabo que estava a entrar aqui para me parar outra vez. Agora fiquei assim um bocado, está a ficar preto. Falha a apresentação do templo da cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, e o autor continua a notar outras falhas importantes. A cidade necessita de sol e de lua, porque a glória do Senhor é que a ilumina, as suas portas não se fecharão do dia, porque nela não haverá noite, não entrará nela nada de impuro. A partícula grega oti tanto pode indicar a causa como a asserção positiva, pois, uma vez mais que não viu nenhum templo, pois que, ou porque, o Senhor Deus e o Cordeiro é que são o seu templo. Amém. Realmente, o mais importante em Jerusalém para os judeus não era a sua praça, nem o seu templo. Nele estava Deus, sua presença, o Shekinah. Os judeus não iam a Deus sem a mediação do templo e respectiva liturgia sacramental dos sacrifícios. Ver o livro sobre os sacrifícios. Agora o templo não faz parte integrante da cidade, não porque tinha sido destruído, mas porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro é que são o seu templo. É importante repararmos, uma vez mais, na polaridade existencial e funcional de Deus e o Cordeiro. Como muito bem nota F. Contreras e muitos outros comentadores, o autor serve-se em grande parte de Ezequiel para expor as suas ideias. É o seu profeta favorito, juntamente com Isaías, para apresentar em contraponto o Velho e o Novo Testamento, porém, com o templo não é o caso, embora Ezequiel apresente a sua reconstrução física e litúrgica em 7 capítulos, 40 a 47. A ausência de um templo material enche-se com a presença viva de Deus e do Cordeiro. Antes os homens procuravam Deus, agora é Deus quem procura os homens. Antes o templo cingia-se a um edifício material, agora o templo invade a cidade. Na Jerusalém Celeste tudo é novo, e nova é essencialmente a relação entre Deus e a humanidade. Deus já não aparece apenas como objeto de culto, mas como o mesmo lugar de culto. A presença eterna de Deus e do Cordeiro significa o cumprimento de todas as profecias que consubstancia a ideia do templo. 81. F. Contreras e Biden, página 152. Esta ideia do Apocalipse já é comum nos Evangelhos e cartas de Paulo, Jó 2, 19 a 22, Marcos, penso que é Marcos 15, 28 e par, 2 Coríntios 6, 16, 1 Coríntios 6, 19, para o evangelista João, o verdadeiro templo, morada e tenda de Deus é o próprio Verbo Cordeiro de Deus. Jó 1,14, e o Verbo fez homem e estabeleceu a sua tenda, Eskenosan, no meio de nós.
Este verbo cordeiro vai entrar novamente presente no versículo seguinte. E a cidade não necessita de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o cordeiro. O vidente tem em vista a verdade teológica de Isaías 60 e 19, expressa com as mesmas palavras, exceto na substituição de Deus pelo Cordeiro. Já não será o sol que te iluminará durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor será a tua luz eterna, e o teu Deus será o teu esplendor. O Cordeiro é verdadeira menorá, a iluminar o dia e a noite. Dia, sempre dia, sem noite. Os lexemas, luz, glória, lâmpada, giram à volta do verbo iluminar, como borboletas à volta da luz, e é a esta luz da cidade que continuam o texto. As nações caminharão e os reis da terra hão de trazer-lhe a sua glória. Verso 24. Mais uma vez o autor traz-nos à memória, em metamorfose contínua, uma das grandes promessas proféticas e messiânicas do Antigo Testamento. Isaías 63, as nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Versos 11. As tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão nem de dia nem de noite, para te trazerem as riquezas das nações, acompanhadas dos seus reis. Salmos 72:10. Os reis de Tarsis e das ilhas oferecerão tributos. Os reis de Sabá e de Seba trarão suas ofertas. A grande metamorfose consiste na transformação de uma promessa profética do sinal político e nacionalista a realizar num sinal de promessa já realizada, escatológica que ultrapassa qualquer realidade política e nacionalista. O autor repete no verso 26, vão trazer-lhe o esplendor e a riqueza das nações, mas depois de afirmação intermédia do verso 25, as suas portas não se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. É típico do autor, como narrador, reafirmar as mesmas ideias com intermitências de permeio. Os versos 23 a 25 são um bom exemplar. Se o Cordeiro é a luz da nova cidade, se as portas estão sempre abertas, as nações e os reis caminham para essa luz incessantemente, realizando a promessa de Isaías 2, 3, 4. No fim dos tempos, o monte do templo do Senhor estará firme, será o mais alto de todos, e dominará sobre as colinas. Acorrerão a ele todas as gentes, virão muitos povos e dirão, vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa de Deus de Jacó. Ver Miqueias 4, 1, 3. O autor termina a narrativa policromada de beleza e transcendência divinas sobre a Nova Jerusalém com um versículo de sentido contrário, como já acontecera no final da narrativa sobre os novos céus e a nova terra, versos 8. Mas não entrará nela nada de impuro, nem os idólatras, nem os impostores, só entrarão os que estiverem inscritos no livro da vida, que está na posse do Cordeiro. Até repreende Satanás, envia ao tribunal celestial do Pai, afastamos estas moscas. Mas não entrará nela nada de impuro, nem idólatras, idolatria, que a casa de Satanás está a enganar a tantos para lhe oferecer a alma a Satanás.
ao diabo, à serpente. Idolatria, nada, mas não entrará nela nada impuro, nem os idólatras. Idolatria, hein? Família querida, idólatra. Eu agora desta idade não vou mudar. São tantos anos a acreditar naquilo que dá prazer e faz brilhar, que eu não me importo de ir para o lagar. Eles até me podem pisar, que eu sou inocente sem conhecimento e nem sequer me apercebo o que isso quer dizer. E nem me acredito no sofrimento eterno que vai acontecer no lagar quando o vindimador o for pisar. As taças daí, já. Ai. Já vimos como o autor reage da mesma maneira depois de narrar os novos céus e a nova terra, versos 8. E no epílogo, no diálogo entre a esposa e o esposo, verso 15, quando pensávamos pairar acima da terra, maldade, injustiça e pecado, eis que descemos à terra e nos confrontamos com 3 catálogos de misérias humanas. Descer da contemplação da beleza mais intensa, da glória mais brilhante, da cidade celeste mais divina e universal para a realidade do profano, impuro, idólatra, é de facto um mergulho mortal no abismo do pecado. O vidente não é, como dissemos várias vezes, um puro contemplativo estático e místico das coisas celestiais. Tem os pés bem assentes na terra do humano lamaceno. A liberdade humana e com ela a possibilidade de não querer a beleza, a glória, a habitação na cidade da graça. É o eterno desafio do cristão, isto é, do batizado em Cristo. A expressão forte: só entrarão os que estiverem inscritos no livro da vida que está na posse do Cordeiro, conduz-nos facilmente à semântica da predestinação e do fatalismo. Já estudamos este assunto e a respectiva imagem mítica do livro da vida, tão em uso na literatura religiosa egípcia. Se este livro da vida está na posse do Cordeiro, significa simplesmente que só os cristãos pertencem a ele desde o momento que não entrem na lista do profano, koinos, ou do impuro, isto é, da babilonização. Há, pois, um profano impuro judaico, legal e nacionalista, e um profano impuro cristão. Ninguém nasce imune ao pecado, judeu ou cristão, crente ou descrente. O drama do bem e do mal não abandona os novos céus e a nova terra. A Jerusalém celeste, e é nesta situação de dialética pungente e complexa, à luz da fé, que o autor nos vai apresentar um último fragmento narrativo deste sonho de Deus, o novo paraíso. Amém. Agora, novo paraíso. 59, uma hora. Ficamos por aqui, amadas, amados. Uma hora já é um bocadinho de vídeo. E graças a Deus que não cortaram. E este segue o outro que cortaram, que eu vou postar. Este vou postar agora, o anterior acho que tem só 17 minutos e cortaram. Isto é o seguimento. E é assim, amados. Vamos depois continuar
Isto ainda tem. Ainda dá para ir outra hora. Isto não tem muito para ler. O Novo Paraíso, também só falta. O Novo Paraíso. Vinda de Jesus. 22, 6 a 21. E depois Errata. Errata. E acaba na Errata. É mais um vídeo, amados. E termina o livro do Apocalipse. Esta interpretação. Quem quiser, quem tiver fé, se estiver desperto, já estiver acordado, se não estiver, ou se estiver em cima do muro, naquela vai, não vai, será, não será, eu agora vou entregar, vou-me humilhar. Depois de tanto sacrifício para roubar. O meu orgulho não permite que eu me arrependa, peça perdão e ponha tudo no seu lugar. O meu orgulho, o meu ego não vai deixar. Nem os espíritos imundos que moram dentro dele não vão deixar acordarem. Porque o diabo não quer perder. Mas Jesus também não. E agora? Como é que ficamos? E tu? O que escolhes? Continuar na autoestrada ou no caminho estreito? Cuidado. Cuidado. Se não estás preparado. Cuidado. É preciso estar preparado. Já é preciso ter comido muita broa e pão que o diabo amassou. Sem querer. Obrigado. E agora quem o vai comer? Quem vai começar a colher? Os orgulhosos, os invejosos, os odiosos, aqueles que ninguém quer ter perto, aqueles que já lançaram tanta gente para engordar os seus, sem dó nem piedade, a enganar e a rir, e assim bebedar, e pensavam que não iam pagar. Ai, criancinhas inocentes que se estão a mostrar, que não se querem arrepender, nem os seus erros reparar. O que é que será que o justo juiz vai decidir? Que sentença lhes irá dar? Ai, o que isso quererá dizer? Que a terra nunca viu, nem mais vai ver. Não deve ser verdade. Não foi? Que eles vão comprar a justiça com uma moeda virtual. Um abraço e até a próxima. O meu filho quer dormir. Desculpa, filho. Deus te abençoe, te perdoe e te compense grandemente. Amém. Amadas, amados, já é tarde e já está 1h04. Continuamos e finalizamos. Depois o Pai é que sabe o que seguirá sendo nestes próximos capítulos. Nós estamos mesmo aqui, amados. Vamos ser honestos. Quem é que quer viver neste mundo hipócrita, ganancioso, mentiroso, caluniador, usurpador, escravizador, cheio de caras sem vergonha, de gatunos, traidores, mentirosos,
gananciosos, soberbos, invejosos, tão desejosos e tão parasitas. Há pulgas, há melgas, há mosquitos do Bill Gates. Agora até do Bill Gates há mosquitos. Vejam lá, ele é um criador já, né? Aprendeu a criar. Ou está a pagar ao diabo para criar para ele. Aos seus demónios, quem sabe. Né? Quem tem acesso a essa tecnologia, senão os anjos caídos. Aqueles que fazem os clones. E de vez em quando coisa, os metem assim, para ver se o povo, experimentar o povo, a ver se, e os jornalistas, a ver se eles topam. Às vezes lá caçam um olho de serpente. Às vezes lá aparece um olho de serpente. E geralmente elas dão mais nas vistas. Começa a ter muita vaidade. E os olhos são grandes. Elas começam a pestanejar, a pôr aquelas merda de minhoca, sabem? Aquele humus, assim, na coisa, por isso que lhe fica assim, teso. E mostra o olho todo. E às vezes lá se caça o olho a ficar em bico como as serpentes. Oh, amados, vivemos num mundo que, se não fosse Deus e o amor de Cristo e do Espírito Santo, amados, quem se salvaria? Se não fosse o imenso amor de Cristo e a sua misericórdia, acho que até o Pai e o Santo Espírito já se tinham fartado, já tinham queimado tudo, tudo reduzido a cinza ao pó, juntamente com o diabo e os seus, os principados e potestades, toda a base, marquei tudo vai finalizar aqui. E como o diabo vão todos para o seu lugar, não há nada que enganar. Mas eles sabem bem e sabem o tempo que têm, por isso acordem rápido. Que Jesus e o Pai não vão de perder as ovelhas que estão seladas por causa de meia dúzia de burros do diabo, ou querem ser do diabo, querem se tornar filhos e filhas de Satanás. Bocam-se todos, pintam-se todos, ainda pagam para se marcar. E o espírito imundo lá entrar. Está aqui a minha história, está aqui a minha, está aqui a minha. As ondas começam a porrada dentro deles. Manos, às vezes vê-se cada cena que quem vir o que não se vê até dá para rir e livro escrever. Quem tiver jeito para isso. Tanta coisa se podia dizer, amados. Só uma verdade. O homem e a mulher parecem, por falta de conhecimento, são importantes demais para ter o trabalho de a procurar, para o guardar. São importantes demais. Deus, quem é Deus? Ele existe. Nunca vi o número de telefone dele. Já ouvi cada barbaridade, amadas e amados. Ai, meu Deus. Já estás a sentir o que eu estou a sentir, que lhes vai acontecer. Porque é que eles vão procurar a morte, amados? Por ser filhos arrogantes, desobedientes, serem mais importantes que o seu próprio Deus e o seu Filho, que é dono de tudo e de todos e criou a tudo e a todos, que até à morte na cruz se entregou por todos. E os hipócritas, os traidores, são mais importantes do que ele, do que o seu dono, do que o seu Senhor, o seu Rei, o seu Deus, o seu tudo, Cordeiro do Pai. Há tanta inocência neste mundo. E alguns são doutores, engenheiros, artistas, colunistas, jornalistas, engenheiros, procuradores, assessores, advogados, doutores,
doutor, tanta espécie de doutores e doutoras que agora acho que às tantas os médicos, os advogados, os assistentes sociais, os dos hospitais e outros mais, é tudo doutor, já não é classe. Vão ter que vir os robôs por ordem na coisa, substituí-los. Vão ser substituídos por robôs. Será que vai ser? O que é a quarta revolução industrial? Os ganâncias andam a querer matar todos porquê? Será que há dinheiro para indemnizar a todos e depois lhes dar de comer? Será que eles vão querer pôr, como eles dizem, que vão pôr um robô a trabalhar para cada um para manter, dar-lhe a renda básica, um milho de borla? Ou é mais fácil abatê-los, mandar esses robôs, essas criações, essas abelhas, tira-olhos, lá tira o quê, que tem uma bala e outros andorinhas e tanta coisa que eles falsificaram, imitaram a Deus e criaram. Até colonos fizeram, os outros fez substituir, meter lá os demónios, meter um demónio a dizer que é colono e é um demónio transfigurado nele. Às vezes até para frente das câmaras vão e os senhores entendidos nem reparam quem eles são. E para um telemóvel não posso fazer nada. A vontade do Pai tem que obedecer. Está no tempo. É preciso que estas coisas aconteçam para que cheguemos a bom porto. E os que merecem ser salvos serão e jamais lhes tocarão, porque se lhes tocar, até o demónio vai saltar. Queridas e queridos, eles sabem bem para quem eu estou a falar. É para quem a carapuça servir. Para quem a carapuça servir. Suas víboras venenosas, hipócritas, ladrões, traidores, comilões, ter-vos desfartado de beber e comer, engordar e arrebentar e poder arder eternidades sem parar, como esteja a merecer, se não vos arrependeres e acordares rápido e emendares os vossos erros. Quem é que vos vai valer? Quem vai comprar a justiça divina? O juiz dos juízes, o mais justo dos justos. Até os que o mataram vão ressuscitar. E outros, para contas com vós ajustar. Porque eles vão saber toda a verdade, toda a gente. Para onde é que discorrer? Seus caras sem vergonha, suas bestas, seus ladrões de meia tigela, seus hipócritas beberrões, seus templos de espíritos imundos, borradas e borrados, que ainda vos tentais de defender do roubo que andais a fazer. Ainda sois arrogantes. O que é que mereceis, senão o lagar, se não ser vendimados e de ser vendimados e pisados no lugar de fogo e enxofre, se não acordarem rápido, vos arrependeres e os vossos erros desfazeres. Amém. Alegrem-se justos, humildes, injustiçados, oprimidos, escravizados, ovelhas de Deus.
temporais e podeis, alegrai-vos, confiantes no vosso Deus, no vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e quem tudo e todos lhe pertence. E deixou que alguém na terra para certificar que a vontade do Pai não vai falhar. Quem será essa pessoa que Jesus Cristo disse que ia cá ficar? Que quem contra ele pecar, ele não lhe vai perdoar. Quem será? Deus Espírito Santo. Quem será e quais serão os seus poderes? Está tudo escrito. Tudo. Algumas coisas é preciso decifrar. É preciso contas fazer, senão o diabo, com a sua astúcia, enganava a todos, não escapava. Mas a astúcia dele não supera a inteligência divina e celestial do Criador. Nunca superou. Foi ele que o criou. Como é que podia o vencer, amados? Cristo. Basta o pensamento de dizer assim, desliga a ficha esse. Então, esteja a comer, esteja a trabalhar, esteja a fazer o que esteja a fazer. A ficha desliga. O espírito da morte desliga-lhe a ficha e leva essa merda daqui para fora que está metendo hoje à luz. Desculpem o vocabulário igual ao vosso. Essa escumalha, retirem essa escumalha da luz que está a ferir as minhas ovelhas, está a distraí-las e a querer enganá-las e roubá-las para matá-las. Vocês pensam que Satanás ou qualquer merda de demónio, o de espírito imundo, o principado, a potestade que toca nosso lado, lá se a lei, era anulada a lei. Imagine o que lhe ia acontecer. É melhor nem falar, para não estremecer, nem os ossos ficar a doer. Beijos e abraços, amadas amigas e amigos, irmãos e irmãs em Cristo. E aos outros, beijos e abraços também, e acordai rápido. Não queiram ser mais um inocente que vai fazer a terra ouvir o que nunca ouviu, nem mais vai ouvir. Não queiram ser mais um no meio da manada que já não sabe. Uns pertencem a Caim, são os netos do diabo. Outros são os netos de Deus, pertencem a Jesus Cristo, à vida eterna, ao gozo eterno, à plenitude eterna, à glória eterna, à honra eterna, ao louvor eterno, a tudo eterno, para sempre e todo sempre, no seu amor, na sua luz. Tudo alimenta, tudo faz aparecer, tudo cria, tudo sente, tudo liga a Ele, ao Pai. Tudo está ligado ao Pai. É como se o Pai tivesse filamentos invisíveis ligados a cada um.
está tudo ligado à corrente, ao computador geral, nada pode falhar, nem um pensamento falha, nenhum desejo do invejoso ou do outro odioso, que embora não me pareça, mas é isso que eles são. Quem não se acreditar e com eles andar, no mesmo barco vai entrar e com eles desaparecerá no mesmo lugar, depois de tudo comer o que vai colher, as eternidades que for preciso, e alguns com os filhos lá ao lado, lembrá-los. Vês porque é que eu estou aqui? Sou filho da mãe, sou este, sou aquele. Vês? O que é que me fizeste? Eu me pedi para vir ao mundo, me enganaste-me, agora para aqui por tua culpa. Todos os dias, todos os dias. E depois foram os demónios que vão dar a comidinha ao bebê. É disto que gostavas? Toma. Saiu por aí. Não sabias que nós éramos altos assim. Deus não te avisou que ia escolher e depois que vinhas ter que comer aqui para o nosso reino. Anda, berra, que o meu mestre quer se alimentar da tua energia que vais soltar, desses ais que felizmente a nova terra não vai ouvir. Alguém vai selar de uma maneira que nunca mais vai tudo desaparecer. Não é aquela escumalha que vai por um bocadinho, depois tira, depois é botada para a lixeira e depois vai-se misturando com merda e com merda com esterco coludo, e depois vai-se coisas, vai, morre, desfaz, transforma-se, tudo é pisado, é calcado, e às vezes ainda é usado para as estradas para ser esmagado pelos caminhões, pelos carros, e já viram, se sente isso tudo. Os tapetes da entrada de certos sítios que vão aparecer, eles a limpar os pés, eles o ai sem se ouvir, aí já passou. Aquilo ai sem se ouvir, mas está ali a ser esfregado e calcado, anda lá, não era isso que fazias em vida? Então, estás bem aí? Ai, não, aqui ai. Olha os ex que tu causaste na terra, os teus semelhantes, que até o desgraçado roubaste e a boca dos filhos tiraste. Tu é que vais comer. Amados, meu avô disse-me uma vez, e meu pai, e minha mãe, e minha avó, rapaz, não te rias da desgraça dos outros, nem de nada, rapaz. Porque quem se ri ao fim é que se ri melhor. Sempre quem se riu ao fim é que se ri melhor. E quem se ri da desgraça do seu vizinho ou do seu mal, ele pode lhe vir para o caminho. Logo na hora, já vem a caminho. Acontece 3 vezes pior. Os que for preciso. Conforme a tua inveja, a tua arrogância, a tua importância. Mas então os importantes têm que ter mais requinte na sua sentença, não é? Eles não têm requinte para os outros. Não atuam com superioridade. Não compram o juiz e o procurador e outros depor. Não tem que haver requinte e um lagar em condições daqueles lagares já patrão, onde vem o senhor pisar as uvas no lagar. Não morre, não. Não. A esmagar, mas não morre, só sente. Está tudo escrito. Quem tem fé, acredita. Quem não tem fé, mas queres tocar o que tocou?
espera do Senhor. Ou já lá está, não sei. O Pai sabe, o Filho, todos sabem. A verdade está escrita. Mas infelizmente os doutores, as doutoras, os superiores não têm tempo para essas coisas. Eles são superiores a isso tudo. Eles é que decidem se o justo há de se tornar culpado e o culpado justo. Eles é que decidem o destino de cada um, conforme lhes interessa ou ao seu amigalhaço. Tráfico de influências ou compra direta da alma, ou por outras trocas de favores. Deus sabe tudo e os anjos apontam tudo. Até aqueles pensamentos que eles estão a ter, como aquele, vou comprá-lo, depois tenho na mão, depois ele tem que se bregar, senão eu guardei provas sem ele saber. E vou hoje para a luz mostrar. Isso é que vai doer. Ai, não há nada que não se pague neste mundo. Até os bichinhos pagam. E alguns sem culpa, coitados. Não é? E é assim. Há quem dê mais amor aos bichos que aos próprios pais. Os pais enjaulos, entregos, sei lá quem. Só depois, quando a verdade souber, é que vamos ver a quem os entregar. E como é que eles morreram. E abraços. Que grande tribulação. Quando Deus fizer esta parte que está preparada para agora se abrir e toda a verdade se soltar, é só olhar e em segundos ou minutos toda a sua vida vai ler e ver se lhe fez mal diretamente. Imaginem o que ele vai querer fazer. São todos iguais, vão-se todos como se vingo aqui, vão-se lá querer vingar muito mais. E eles não sabem que não vão morrer. Mata o outro, mas ele não morre. E depois vai-se querer vingar. E vão-se andar, depois vão parecer zombies aí a pairar. Imagina, não morre, a morte não lhe pega, se cortar ou se pendurar. Tirei-me daqui que eu não morri. E depois vêm os corvos e começa-se a alimentar. Isso é que vai doer. E as abelhas a depois vêm na ferida. São acabados de chupar aqueles choros, aquelas... O corpo tem não sei quanto por cento de água, imaginem, a derreter. E se tiver calor, os bichinhos a chupá-la. Até eles só ficar os ossinhos. Depois vem o abutre, quebra o osso, leva o osso para lá para o olho, larga-o, ele beijo, cá vais. E se ele sentir mesmo assim? Isso é que vai doer. Isto são histórias de encantar, amados. Eu não ando bem na minha cabeça. Isto são histórias que eu estou a inventar, que poderá acontecer, não é? Eu só estou a dar um exemplo. Imaginem se até os ossos sentirem. Olha o quebra-osso, levar àquela altura e deixar cair naqueles rochedos. Isso é que deve doer. E os ossos andar a correr, a fugir do abutre. Isso é que deve dar um desenho desanimados. Eu hei de ver os Simpsons, a ver se tem algum desenho desanimado parecido desse, algum episódio desses. Também não estranhava nada que tivesse até. Ou eu estou aqui a falar e eles ainda o vão fazer. Oh, matos, até me vou calar. Os Simpsons
É quase o diabo a rir-se de toda a gente. Dos doutores, dos inocentes e dos outros deuses da terra. Os négios inocentes e os outros dos doutores, os deuses da terra. Que Deus me perdoe, que o Pai me perdoe, meus amados. Quando sinto que estou a chegar prestes a voltar para a casa do Pai, amados, que alegria. Imaginem-se a passar umas férias e já chega quase ao fim do mês das férias e já se começa a querer aqueles amigos do dia a dia, começa a nascer aquela ansiedade. Eu sei que até isto vai acabar rápido e eu vou ter que vos deixar. Se eu pudesse já ir agora, nem gostava tanto de me despedir. Né? Quando se vai para outros países trabalhar, às vezes, tantas vezes se deseja para casa voltar do que ser humilhado, geralmente pelo próprio paisano, por próprio da sua terra, patriota. É a coisa mais triste que há. Os piores exemplos somos da própria nação. Até aquelas coisas que se vendem, onde está dois portugueses, é uma tribulação que fará onde estão mais. Os outros países devem dizer a mesma coisa, que isto é geral. É preciso ser louco. É preciso parecer. Será que isso se parece? Como eu te digo, sei que pareço, mas não sou. Mas muitos que eu conheço, que não parecem o que eu pareço, é isso que eles são, Dr. Juiz. Quer que ele diga? Olha, que ele comprou o procurador e o outro estupor e condenou aquele justo a pagar por culpa do outro e a carregar os seus fardos. Aquele enganou a mãe e coisa e roubou os irmãos órfãos. O outro, juntamente com a mulher, enganou os tios, os tutores e os outros tupores e eles foderam o desgraçado do menor. Os outros roubaram os documentos do pai e se apoderaram dos seus tesouros que eles roubaram, das sociedades e de outras coisas que todos vão pagar, porque ele também vai, se calhar vai ressuscitar, vais morrer e eu ressuscitei, então-te ver, então foi assim que te portaste, foi assim que eu te eduquei. Porque é que me mataste? Ou mandaste matar, ou mandaste naquela gaiola fechar? E se eu tentasse sair, eles iam-me pijar, e a cama amarrar, e até me arrebentar, e ia morrer mais depressa para tu roubares que eu andei a trabalhar. Seu filho desobediente e ingrato, e eu depois vejo cães a adotar, para ir para o passeio alegre, trair a mulher e com a amante ir para a praia pinar. É, meu filho, e tu que és filho único, que me diz que gestes com a tua mulher, que era melhor em vida te dar a herança que ias ter, e que eu te prometo que tudo é para ti, meu filho. E agora a tua mulher não gosta de mim e mandas-me para o anexo viver. Ai, meu Deus, passado o mês que veio do tribunal com a notificação para eu sair do barracão onde o meu filho e a minha nora me colocaram, porque a minha amiga, também viúva, e minha vizinha e amiga da minha mulher, me vinha visitar e comigo estar, para ajudar o tempo a passar. Mas como a senhoreca não gostava, a periquita,
mandou o meu filho vender a casa sem eu saber. E depois vieram-me notificar que tinha um mês para do barraco que ela me meteu. Eu saí, fiquei sem eira nem beira, porque eles foram para outro lugar, para a beira-mar morar, eu lá sei. E da minha própria casa que tanto sonhei, fui expulso para a rua. Isso não é misericórdia. Eu nem um cobertor tenho para ir para o monte morrer. Oh, meu filho, leva metade do cobertor, porque quando tu estiveres no meu lugar, o teu filho também te possa dar, quando o dobro ou o triplo te fizer. O que tu semeias vai dar fruto, que vais ter que colher. Ou senão, se acordares, aqueles que em ti habitam vão-te obrigar a colher, porque tu vais continuar a ser arrogante e não vais querer colher. Vão ter que ser eles obrigados a colher. Repara bem na tua sombra. Eles estão nas trevas. Cá dentro, uma luz. Ou a luz entra e habita, e aí há a luz. Se for espíritos imundos, a luz cega-os. Só há trevas. Não há nada que enganar. Eu visto de preto aqui, porque estou de luto, até pelos inocentes, que não souberam ser, estar, nem aos seus semelhantes respeitar, mas eram muito amados de Deus, criados por seu Filho, com a ajuda do Pai e do Espírito Santo. Não é? Quando se é um, toda ajuda, nada custa. É tudo verdadeiro, nada falso, não há nada que enganar. Não se traem, não se vendem, não se... A vontade do Pai é que é mais ordena. Nem tentam ousar sequer ao Pai desrespeitar. Na essência da verdade, não é o cigarrito, é isto, é o amor que se tem, a piedade ao seu semelhante, que se gosta de ter quando se precisa. É eliminar o ego e a hipocrisia, o orgulho, e vestir-se de humildade e reconhecer a sua nudez, a sua altivez, a sua ignorância, o seu nada. Reconhecer que nada é, nada tem, nada lhe pertence, nem o corpo que veste, que é pó, água e pó. A água evapora e o pó fica na terra, é pisado. Até no lagar de fogo e enxofre é pisado, para que lá for parar. O inferno não existe, não. Mas foi feito para os demónios, para Satanás. Foi feito o seu reino. Aqui na terra, não é mais lado nenhum. Aqui na terra. Alguns escaparam, outras coisas. O dilúvio, não. Mistérios de Deus. Tudo existe, tudo acontece porque Deus permite. Se Deus não permitisse, não acontecia. Ninguém tem poder contra Deus, contra o seu Filho, contra o Santo Espírito, contra os arcanjos, contra os anjos.
querubim, serafim. Amados, o homem perece por falta de conhecimento. Nada nos pertence. Pertence ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo, com o seu primogênito, que por Ele e para Ele tudo se criou, com o máximo amor, que até à cruz se entregou. No terceiro dia ressuscitou, e quando ao céu subiu, ou antes de subir, aos seus amados prometeu: em casa do Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para todos, para vos levar e ter para mim. Ou não foi assim? Não, Deus nem existe. Há tantos deuses por aí, há Budas, há Maomés, há lá tantos deuses. O Papa agora até os está a reunir. O diabo lá que é, está-os a unir. Vai dar merda. Eles matam-se, perseguem-se há tantos anos. Vai dar merda. Ou já deu, ainda vai piorar a merda agora. Agora é que ela vai feder e as dores de parto aumentar, se intensificar. Que vai originar o que a terra nunca ouviu nem sentiu, mas tão bem, nem viu, nem tão bem vai acabar. Está tudo escrito para todos lembrar. E a fé dos justos continuar. E se alegrarem e a paz de Cristo ter. E na sua graça viver. Amém. Tchau, amadas, amados. Já chego. Até a próxima.